Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. E boa noite. Neste dia de hoje, que estamos celebrando mais um culto de louvor, adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu gostaria que a igreja abrisse lá em Joel, capítulo 2, de 28 a 29, 2, versículo 28 a 29, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? E eu gostaria também que fôssemos lá em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 5, que diz também assim, que estaria se cumprindo então, né? Na descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Amém? Né? E a gente viu se cumprindo aí já, como muitos falam, né? A promessa lá que estava lá no livro de Joel, né? E nesses dias de hoje, depois de um culto maravilhoso naquele domingo que nós assistimos com as crianças, né? A gente vê o quanto tem se cumprido essa maravilhosa palavra do Senhor, que é sempre bendita, né? E graças a Deus nós damos por isso tudo, né? Por essas crianças, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor agora, né? Neste momento de abertura, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, ó Deus Pai. Te louvamos, te adoramos, ó Deus Pai. Entregamos a Ti este momento, Deus Pai, de culto, em adoração e louvor ao Teu santo e grande nome, Senhor Deus Pai. Muito obrigado, ó Deus Pai, porque a Sua promessa se cumpre a cada dia em nossas vidas, na vida daqueles que creem na Tua promessa, Senhor Deus Pai, nas promessas que o Senhor derramaria sobre toda a carne, Senhor Deus Pai. E o Senhor tem derramado cada vez mais sobre toda a carne, ó Deus Pai, desde os pequeninos a Deus Pai Todo-Poderoso e abrangendo a toda a Sua nação, todo o Teu povo que crê e acredita no Teu santo e grande nome, meu Pai. Por isso nós entregamos neste momento, Deus Pai, este culto em adoração, em louvor ao grande Senhor dos Senhores, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha trabalhar em nossos corações através do Teu Espírito Santo neste momento. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra
Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado porque o Senhor me permitiu mais uma vez estar aqui, Senhor, para te adorar em espírito e verdade, Senhor. Te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado por tamanho privilégio, Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, amada igreja. Nesse momento eu te convido, momento de palavra, vamos ouvir a voz do Senhor. Gostaria de compartilhar um texto que está em Atos, no capítulo 10, versículo de número 44 a 48. Atos 10, 44 a 48. Nós vamos estar lendo. Diz assim, o meu subtítulo aqui, o meu título é O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Palavra do nosso Deus, que o Senhor venha nos abençoar e falar conosco nessa hora. Se você, como eu, quer receber mais de Deus, diga sim, vem Espírito, fala comigo e tenha liberdade em falar tudo que tu tens para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Essa palavra veio ao meu coração. Sabemos que dia 31, domingo, comemoramos o dia de Pentecostes. E aqui é uma palavra sobre o derramar do Espírito. E aí, irmãos, eu quero te convidar nessa noite, como filhos da promessa, que possamos juntos receber essa palavra para a nossa vida e permanecer firmes. Nós estamos em 50 dias com o propósito,
Nós estamos orando enquanto igreja, jejuando. Domingo foi o culto clame. Temos clamado às 15 horas, a hora nona, a hora do milagre, a hora do clamor. E eu estou dizendo isso para que você continue, porque nós vamos estar entregando no dia 6, sábado que vem, que é o tempo de intercessão da 7ª região, orando por esse tempo que estamos passando, orando para que Deus avive em nós a sua vontade, venha avivar a fé, a esperança e o amor, orando para nos dar livramento, direcionamento. Mas, amados, eu quero te chamar a atenção algo. O mês de maio terminou domingo, mas ontem tivemos o primeiro dia de junho e o Senhor tem promessa para a tua vida, tem promessa para a minha vida. E se como sacerdote do lar você quer ver as promessas do Pai se cumprindo na tua casa, na tua família, não é porque o mês de maio acabou que os sonhos de Deus, a promessa de Deus se findaram, não. Pelo contrário, mas você vai dizer, mas pastora, nós estamos orando há tanto tempo e tudo continua igual. O comércio abriu, começou a abrir, mas as igrejas ainda não, no nosso município ainda não. O que vamos fazer, amados? Saiba uma coisa, aqui o Senhor está dizendo que Ele é Deus que ouve quem o busca. Essa palavra eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta no livro de Atos, porque essa palavra ela traz muita coisa para a nossa vida. E uma das coisas que vem falar essa palavra, no versículo 1, vai dizer o quê? Vai dizer, e aí está escrito a palavra do Senhor no capítulo 10, versículo 1, que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Amados, Cornélio era gentio, ele não era judeu. Cornélio era centurião da corte, ele era líder de 100 soldados romanos. Ele era alguém que tinha autoridade no trabalho, autoridade no lar. Como que eu sei disso? Porque Cornélio era um bom pai, era um bom chefe de família e era um bom centurião. A palavra diz, no versículo 2, vai dizer assim, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio orava a Deus, ele buscava de contínuo, não era apenas na hora da aflição. Cornélio provavelmente era um prosélito. O que é isso? Ele havia se convertido há pouco tempo. Ele era uma pessoa que seguia o judaísmo, apesar de não ser judeu. Ele buscava a Deus, ele orava, ele temia. E não só ele, porque ele entendia que aquilo que Deus estava dando a ele tinha que levar para sua casa, para sua família. Ele era um sacerdote do lar, porque toda a sua casa temia junto com ele, buscava junto com ele, e ele queria mais de Deus. E nessa noite eu te pergunto, você quer mais de Deus para você e para sua casa? Em tempos de pandemia, de vírus, tantas pessoas buscando a solução para esse problema, buscando a solução através de ciência, através de remédio. E eu quero te dizer nessa noite, o nosso Deus não mudou, dele vem a resposta, ele sabe qual é o remédio. E o primeiro remédio, a primeira solução para a tua casa, para a minha vida, para a minha casa, é a presença do Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, o mesmo Espírito que em Atos 1:8 vai ser anunciado como aquele que virá. Em João já foi dito, o Senhor nos mandaria o Espírito Santo da promessa, o Consolador, aquele que iria dar sabedoria, aquele que iria batizar com fogo. E domingo nós comemoramos Atos 2, onde todo o capítulo 2 de Atos começa a mover daqueles que permaneceram 120 em Jerusalém e receberam. Os discípulos receberam, eles precisavam de ousadia, e a igreja de hoje precisa de ousadia, precisa de direcionamento. Domingo nós subimos um monte, nós e as pastoras que estávamos em 50 dias de propósito, e nós subimos porque começamos antes da igreja e fomos lá no dia de Pentecostes. Confesso que eu ainda havia esquecido o dia que era, porque
por conta da igreja, eu estou esperando terminar o nosso propósito dia 6 e eu achando que dia 6, que o próximo domingo é que seria o Pentecostes, mas não, amados. Sabe por quê? O Espírito falou comigo, disse assim: eu já derramei, o meu Espírito está sobre toda a terra. Ele foi derramado no dia de Pentecostes, como foi anunciado pelos anjos. Aquele povo, os discípulos receberam poder e unção, mas o Espírito Santo é livre, ele sopra e ele vai aonde quer, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de ninguém, porque o Espírito Santo vem nos últimos dias, como está em Joel, anunciado, como o próprio Pedro, ao receber o Espírito, anunciou naquele seu sermão, onde ele vem dizer que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que haveria salvação para todo aquele que invocasse o nome do Senhor, que os idosos sonhariam, que os idosos teriam sonhos a respeito dessa geração. Amado, você que está aí é idoso, que não está podendo ir na sua igreja, você é a igreja do Senhor. Você pode sonhar com uma geração de Samuel nesses dias. Você pode sonhar com um avivamento, com as águas do Espírito jorrando sobre toda a terra, com o vento do Espírito impetuoso enchendo a tua casa, enchendo a vida dos teus netos, da experiência do sopro do Espírito. Cornélio queria isso para sua casa, por isso ele buscava constantemente. E sabe o que acontece? No versículo 3 vai dizer, e no versículo 4, um Deus que responde. Se você está aguardando no Senhor, se você não está temendo, porque Ele é Senhor, que acalma o mar, mas que também sopra vento, que enche a casa, que enche a boca de palavras, se canta, se alai assim, de palavras, de línguas estranhas, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele nos enche de coragem para anunciar que o mesmo Deus que derrama o Pentecostes, o mesmo Deus que derramou sobre os 120, Ele derramou na casa de Cornélio. Ele derrama sobre a tua casa, sobre a casa de quem busca. Nesse tempo de pandemia, Ele quer derramar fé, esperança e amor. Ele quer derramar vida de Deus, o sopro de Deus, a cura de Deus. Amado, se você sabe a cura de uma enfermidade, se você sabe o remédio, como chefe de família, seja homem, seja mulher, há muitas famílias que a figura masculina não está, mas que a mulher sabe, edifica o seu lar e tem sido responsável pela casa. Talvez na tua casa não tem pai nem mãe que sirva ao Senhor, mas você, na sua casa, é filho que serve, que ama. Você sabe o remédio. O remédio, Jesus Cristo. Ele é a cura, Ele é a paz, Ele é o governo, Ele era e há de vir. Nós estamos na expectativa, não do derramar do Espírito, porque Ele já foi derramado, amém? Mas estamos na perspectiva de um Espírito que responde e que enche toda a casa, enche o meu coração, enche o teu coração de força, de ousadia, de direcionamento, de cura. Se você está precisando de cura, faça como Cornélio, que cheio de vontade de Deus, ele buscou. E no versículo 4, o Espírito Santo vem porque Deus ouve e através de uma visão, Ele ordena Cornélio ao que fazer, Ele orienta Cornélio. Amado, Deus quer nos dar como igreja visão do que fazer ao retorno da igreja. Como será? Como será? Tudo pode não ser fácil, mas o nosso Deus é soberano e a caixa de pedidos dos nossos impossíveis são possíveis para Ele. Ele pode trazer a cura, Ele pode trazer a solução, a vacina, o remédio, através sim da ciência, mas Ele pode intervir no leito daquele, se você está ouvindo, está aí em tempo de quarentena porque está com o vírus, o Senhor pode, Ele pode tornar tudo novo, trazendo cura. Se você está aí cansado, debilitado, mas tem que estar à frente, como homem e mulher de Deus, à frente da sua casa, do seu lar,
saiba que Deus está te dizendo, vá buscar a palavra, vá buscar o homem de Deus, vá buscar a mulher de Deus. Tem tantos links, tantas lives, tanta palavra sendo divulgada, mas se você não buscar de todo o coração, você não vai ouvir, você não vai discernir. Se você não abrir a palavra do Senhor, o alimento, você não vai ser cheio, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E Cornélio, então, manda buscar em Jope, como Deus havia falado, porque Deus não é homem para mentir. Deus, ele realmente se faz achar, se deixa achar por aquele que o busca, e não importa. Não importa se os judeus da época haviam tomado posse da exclusividade de Deus, porque isso não é dos judeus. O Senhor, ele chamou o povo judeu, mas ele não excluiu as nações. Ele tem promessa de salvação desde Abraão, desde a fundação do mundo. Ele quer salvar o mundo. Ele enviou o seu filho, João 3,16, para salvar todo aquele que crê. Então escuta só, não é só para os judeus. Isso quer dizer a mim e a você, a nossa casa, salvação. E Cornélio encontrou a fonte. E se você está com sede, você tem que beber. Não adianta ter um copo de água se você não beber. Você precisa beber da água da fonte. Você precisa ir até a fonte, buscar. Cornélio então obedece e manda buscar Pedro, mas Pedro é judeu, como que ele vai na casa de uma pessoa que é da corte italiana? Como que um judeu que não convive com gentios, que não pode comer, poderia ir? Mas amado, presta atenção, o Deus que cuida de mim e de você, quando Ele te manda buscar em oração, pedir para alguém orar, você não precisa estar só. Você, como disse o Bispo Mano na nossa pregação de domingo, você não precisa passar por isso só. Busque o seu pastor, a sua pastora, busque o coordenador da intercessão, busque pessoas que têm palavra, como Pedro, discípulo amado. Sabe por quê? Porque não há acepção. Você é tão importante para Deus quanto eu. Nós não somos nada, mas Deus nos amou primeiro e esse amor nos constrange, porque quando Ele manda os 3 homens buscar a Pedro, Pedro está lá em oração, porque o homem de Deus fica conectado com o Senhor. Suas fraquezas, suas emoções, seus erros, o Senhor conhece e o Senhor fala com Pedro, porque o Senhor avisa aos seus. E Ele fala com Pedro no versículo de 5 a 6, quando Cornélio vai buscar a Pedro. Enquanto isso, o Senhor está falando, tratando com Pedro, e Pedro ouve a voz do Espírito Santo no versículo 19, dizendo: tem 3 homens te esperando ali fora. E antes dele sair, Deus dá a ele uma visão de um lençol com muitos animais de todas as espécies. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu só quero dizer que Deus, Ele trata com a nossa necessidade. O que você necessita, Deus sabe, mas você precisa querê-lo, você precisa amá-lo, você precisa continuar em oração, em jejum, em busca, em doações, sendo bom para as pessoas, sendo canal de bênção para as pessoas, ajudando o necessitado, cuidando de quem precisa. Deus quer que você seja exemplo na tua casa, de sacerdote do lar, de mulher sábia, de um homem, um jovem, uma criança segundo o coração de Deus. Sabe, aquela criança que no Zap a gente recebeu dizendo assim: tem medo não, Jesus cuida de você. As crianças estão profetizando: tem medo não, Jesus cuida de você. As crianças, nós tivemos nosso primeiro culto online infantil, crianças louvando, adorando, que coisa linda. Eu louvo a Deus por cada uma delas, porque elas estão sim profetizando que temos que ser um em Cristo, temos que perseverar e nada pode ser diferença entre nós. As nações, Deus cura, os povos, as etnias, a cor, a raça, como o vírus não faz separação de ricos e pobres, Deus também não faz acepção de ninguém.
e Ele está dizendo que te ama. E quando Ele fala para o profeta, para o discípulo, olha, vai ter alguém te procurando, e vá até lá. E na visão, Ele também mostra a Pedro que o que Ele santificou é santo. Então o povo judeu que não podia comer carne era muito mais profundo que isso. E Pedro entendeu quando, ao sair no portão, ele encontra aqueles homens e ele hospeda aqueles homens. Ali uma barreira é quebrada, ali uma separação é desfeita, porque ele recebe na sua casa e vai com eles até a casa de Cornélio. Nós não estamos em tempo de visita ainda, mas eu quero te dizer que essa semana vai chegar na tua casa, amado. Vai chegar na tua casa um kit para cearmos juntos no domingo. E eu te convido pela fé, nessa ceia do primeiro domingo de junho, a você receber uma palavra na tua casa. Vai ser uma palavra transmitida para toda a cidade de Três Rios, aonde todos os metodistas vão estar reivindicando Três Rios para o Senhor Jesus. Um momento de avivamento, onde nós vamos estar entregando aquilo que estamos buscando. Nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando a cura, o direcionamento e o avivamento, porque o Espírito está sobre a terra e Ele veio e Ele vem sobre nós. Então, amados, nós vamos abençoar os elementos juntos no domingo à noite. E você, com todos os pastores metodistas, vão estar recebendo a bênção do Senhor. Mas até lá eu te convido, como Cornélio, chame a tua casa, faça culto no lar. Essa semana nós estaremos postando o estudo de Pentecostes. Estude na sua casa, faça da sua casa uma célula. Participe da escola dominical. Jovem, tenha visão. Tenha visão, como Cornélio teve, de que Deus está sobre tudo o que está acontecendo e Ele está por vir. Ele virá. E se você quer a sua casa salva, seja você aquele que a alimenta, que traz a palavra, como Cornélio abriu a porta, só que no versículo de 25 a 26, ele se prostrou diante de Pedro e Pedro não aceitou, porque a adoração não é a nós. As pastoras estavam reunidas e Deus nos deu uma visão. Deus deu uma visão específica, pastora Luciana, mas houve confirmação que ainda que a figueira não floresça, o Senhor é Deus de salvação. Sim, Deus é Deus de salvação. E na visão, ela viu as muitas águas jorrando sobre a igreja de Cristo. Mas Deus dizia que a igreja estava com sua espada abaixada. Igreja, eu sou igreja, você é igreja. Como Pedro, não receba a adoração que é dele. A adoração é dele. Levante a tua espada e declare: sim, Jesus está voltando, o Rei está voltando, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A Ele. E Ele é o Deus que cura. E as muitas águas virão. Tome o teu escudo da fé. Recebe Efésios 6, declara, versículo 10, revista da armadura de Deus. E como igreja adornada, receba o aquecer do Espírito. Receba a unção do Espírito, porque o Senhor quer nos direcionar a ganhar vidas. Vidas. É isso que o Senhor quer. E naquele momento, quando Pedro não recebeu a adoração, ele disse: não, adorado é aquele que recebe toda a honra, Jesus Cristo. E ele vai dizer nesse momento, é um momento solene, é um momento onde aquela casa, a casa de Cornélio, versículo 33, vai receber. Encontrou ali certo homem chamado Cornélio, versículo de número 33, e a palavra vai dizer assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. E então, no versículo 34, Pedro vai dizer: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amados, Deus realmente
não faz acepção de pessoas, e ele então começa a falar àquela família. E se você está atento a essa palavra, ele está falando para você. Venham todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens ao arrependimento, ao plano de salvação. Venham todos, pois não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou, porque o amor de Deus vai além do céu, que enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho. O Senhor enviou e Pedro começou a falar. E falou isso. Falou que o Senhor Jesus veio e que Deus, Ele é um Deus de vida. E a pregação de Pedro é muito importante. É apresentada para os filhos de Israel como aquele que veio quebrar todo o paradigma, que veio quebrar toda a barreira. Amados, o sermão, o testemunho de Cristo precisa ser guiado pelo Espírito. E eu quero concluir que você esteja centrado em Jesus, o que Ele tem feito nas nossas vidas. Muitos têm buscado a Deus incessantemente nos nossos dias, mas ouça o que eu vou falar. O que o Espírito está falando à igreja não é suficiente buscar, é preciso encontrá-lo. É preciso encontrá-lo. Como Cornélio, ao ouvir a palavra, encontrou Jesus. E toda a sua casa, no momento em que Pedro, quando eu comecei a ler o versículo 44, vai dizer que enquanto Pedro falava, enquanto Pedro testemunhava o poder da palavra de Deus, da presença do Cristo vivo e ressurreto, toda aquela casa foi cheia. Ali tinham amigos de Cornélio. Ali podia haver visitação, era uma célula. Tinha uma célula de pessoas ouvintes que receberam e encontraram. O Espírito Santo encheu aquela casa e uma das evidências para todo cristão, como no dia de Pentecostes foi derramado o dom de línguas. O dom de línguas é, apesar de ser o menor deles, como Paulo afirma, é a graça visível de Deus, é sim um dos sinais do batismo com o Espírito. E ali toda aquela casa foi batizada com o Espírito Santo. Talvez você, como Pedro, seja batizado e convertido, mas precisa ser cheio e transbordar. Precisa ser cheio e transbordar. Então deixe-se ser cheio dessa esperança, dessa fé, desse ardor, desse vento que sopra. E se você, como Cornélio, é recém-convertido, busque mais. Deixa Deus te encher de tal forma que o nome dele seja exaltado através dos tempos por uma história, a história dos nossos dias. Nem eu nem você pensávamos viver dias assim, mas o Espírito Santo nos conhece e nos sonda. E nessa noite eu quero orar pela tua casa, quero orar pela tua vida, porque se você é cristão, você pode obedecer e seguir a mensagem da cruz, negar-se a si mesmo e renunciar àquilo que você tem de preconceito. Comece a orar por aquele que é difícil, por aquele que você pensa que não tem salvação. É tempo de clamarmos e de anunciarmos o reino.
É tempo de estarmos debaixo do direcionamento, da espada da justiça e do escudo da fé, da palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que vai agindo no coração de Pedro e no coração de Cornélio, no meu coração e no teu, na minha casa e na tua, na minha parentela e na tua. E o escudo da fé, que nos dá ousadia de saber que nenhum dardo pode sobrevir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Então, nós podemos guardar firmes a vinda dele, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Receba. Pai querido, aqui está a tua palavra. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. Ó Deus, nós nos arrependemos enquanto igreja da divisão, do tempo, Senhor, como judeu, tomou para si a salvação daquele que vem, mas o teu filho disse que ele era o caminho e que no caminho todos que se entregassem, Paulo, Silas, Cornélio, Pedro, Bernadette, a igreja de Vila Isabel e a igreja de Cristo espalhada na face da terra, seria restaurado o teu povo. Como anunciado no Antigo Testamento, todas as nações viriam ao teu templo. Ó Deus, está chegando a hora de todos, Senhor Deus, serem justificados pela fé, mas precisa ter fé, precisa ter sede, precisa buscar. Por isso nessa noite eu oro que o Senhor visite cada filho teu que está com sua mão aberta, com seu coração aberto, com sua casa aberta, com sua mente aberta. E enquanto estava sendo lida essa palavra, Deus querido, o Senhor vai derramando o teu Espírito, que já foi derramado, mas derrama até transbordar a água purificadora que rega a terra. Que Deus querido, como nós podemos contemplar os montes nesse domingo de Pentecostes, onde o Senhor disse tão claro à tua filha, o Senhor disse que estava, Deus, renovando o verde, renovando como no monte a verde mais claro. O Senhor estava avivando e descendo sobre o Brasil a cura, descendo sobre a nossa nação a cura, sobre o nosso lar a restauração dos relacionamentos, a conversão de pais a filhos e de filhos a pais. Estaria trazendo a paz, o conserto, o perdão e a cura sobre a igreja de Cristo. E daria, Deus, a liderança da tua igreja, o direcionamento, a liderança da 7ª região, a liderança de todas as regiões da igreja metodista e da igreja de Cristo espalhada na face da terra. Em nome de Jesus, Senhor, levanta a tua noiva. Nós pedimos perdão e pedimos, Senhor, vem com tua espada de dois gumes, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com a armadura de Deus, nos blindar de todo o mal e trazer sobre nós o vento impetuoso que sopra, que enche e que abençoa toda a casa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da promessa. O Senhor, Rei dos Reis, só Ele é digno de toda adoração e Ele está voltando. Receba do Pai. Aleluia.